Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos mais uma vez aqui nesta série de estudos importantes que nós temos feito aqui através da internet. E hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto muito importante, né? Uma dúvida que às vezes, por falta um pouco de conhecimento ou talvez por não analisar os textos bíblicos, né? Às vezes a gente acaba repetindo coisas que não estão nas escrituras sagradas. Um erro muito comum é a gente repetir e não analisar o texto bíblico para ver se realmente é isso, né? Se o assunto se trata e se está de acordo, como o povo de Bereia, que analisava os textos, né? Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito interessante. Deus, o Eterno, ele mandou Moisés, tocar na rocha de Meribá? Deus mandou Moisés tocar na rocha de Meribá? Então veja bem, um dos erros mais comuns que se tem hoje, e muitos pregadores utilizam este chavão, dizendo que Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus havia mandado Moisés tocar uma vez na rocha, ali em Meribá, para que saísse água para o povo. E devido a estas circunstâncias, Moisés chega ali diante do povo, ele bate uma vez na rocha, a água não sai da rocha, o povo então começa a reclamar, o povo começa a blasfemar, o povo começa a cobrar Moisés, aonde está a água, Moisés? E de muita cobrança, Moisés bate mais uma vez na rocha e a água sai, né? E o povo então contempla ali a água. E Deus vem então para Moisés e diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida por ter desobedecido ao Eterno, a Deus, que ele havia batido então 2 vezes, enquanto Deus mandou bater uma. E pela cobrança do povo, né? Por causa da atitude do povo, Moisés se desespera e bate mais uma vez na rocha. E eu vejo muitos pregadores que enfatizam, né, esse texto, né, dizendo, olha, nós não podemos duvidar, a fé não se pode duvidar, Moisés bateu, mas bateu sem fé, e outras coisas tal. Eu quero afirmar para vocês que tal passagem bíblica não se encontra nas Escrituras Sagradas. Este acontecimento não se encontra registrado dentro das Escrituras Sagradas. Ah, pastor, mas então o porquê? O que é que diz as Escrituras Sagradas? Vamos ler então o texto? Vamos entender o texto, compreender o texto? Abra aí a sua Bíblia no livro de Números, né? Você que está aí com a sua Bíblia ou você queira anotar os textos, vamos lá para o livro de Números, lá no capítulo 20, tá? No versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Números capítulo... estou no versículo 8. Números capítulo 20, o versículo 7. As Escrituras Sagradas, elas dizem assim para nós. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, vamos lá então para a ordem de Deus a Moisés. Vamos ver o que realmente Hashem falou para Moisés. Ele diz assim, então falou o Senhor a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e fale com a rocha. Olha só, fale com a rocha
perante os seus olhos e dará água. Assim lhes tirará água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Veja bem, o que é que o texto bíblico está dizendo? Deus mandou Moisés tocar na rocha? Ou Deus mandou Moisés falar com a rocha? Você vê que as Escrituras Sagradas não nos deixam mentir. As Escrituras Sagradas não nos deixam passar por mentiroso ou por hipócrita, como muitos aí têm falado. Não analisam as Escrituras à luz, né? E depois ainda querem criticar, mas estão criticando, na verdade, o texto bíblico. Olha que coisa interessante. Deus falou para Moisés: junta a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e fale com a rocha. Aí o versículo 9 diz assim: então Moisés tomou a vara diante do Senhor como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Então, o que acontece? Moisés pegou a vara, juntou a congregação diante daquela rocha, né? E Moisés falou assim, e disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aí o versículo 11 diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e imediatamente saíram muitas águas, e bebeu toda a congregação e os animais. Vamos entender o texto. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés ajuntou a congregação, pegou a vara, feriu a rocha 2 vezes e imediatamente começou a sair água da rocha. Então veja bem que Moisés não bateu uma vez na rocha, o povo começou a reclamar, começou a blasfemar: cadê a água? E Moisés não está saindo água, e Moisés se desespera, bate novamente na rocha. Não. Moisés imediatamente feriu a rocha 2 vezes. Ele chega lá e 2 vezes fere a rocha e imediatamente sai a água. Mas por que Moisés então não entrou na terra da promessa? Versículo 12, ele responde para nós: então o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocareis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Veja bem que Moisés não entra na terra da promessa porque ele não santificou. É o que o texto está dizendo. Olha, Moisés: porquanto não crestes em mim para me santificar. O erro de Moisés não foi ferir a rocha 2 vezes, e sim porque ele não santificou. Olha que coisa interessante. Por isso que as Escrituras nos esclarecem à luz da palavra, a verdade. Então, meu amigo, quando você ouvir uma pregação, quando você ouvir uma palavra, vá nos textos bíblicos, vá para a Escritura e confira se realmente é isso que a palavra está dizendo. Ou então, a condenação caberá a você, porque tem à disposição a Bíblia e não faz uso dela. O que você ouve, você passa adiante.
nós não temos que passar adiante aquilo que nós ouvimos, e sim aquilo que nós lemos e o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Que você tenha uma ótima noite e que o Eterno te abençoe grandemente.